Muito boa noite. Vamos dar início a esta sessão. Nós já temos quórum. Começo por agradecer a vossa presença nesta sessão, que será certamente produtiva, e informar que podemos dar início, informar que eu vou fazer circular o voto de pesar que foi lido aqui pela Comissão Política da Conselhia do CDS-PP de João da Madeira, pela morte do Sr. Manuel da Almeida Câmara, porque não tínhamos aqui em formato escrito, e vou passar então para que circule pelos deputados, para quem quiser assinar, para ser enviado à família. E vamos dar continuidade à nossa sessão com a apreciação do relatório de contas do exercício de 2018 de Águas de São João. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito boa noite, Sra. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores membros da Assembleia Municipal, meus senhores e meus senhores. Enfim, o relatório é descritivo, aborda as múltiplas variantes da atividade operacional e da situação financeira da empresa. Eu creio que ele é claro em termos de informação e é extenso. A empresa teve este ano um resultado operacional positivo. Os acionistas decidiram, quer a Câmara Municipal, quer o parceiro privado, decidiram não distribuir a totalidade dos resultados da empresa, à semelhança do que já foi feito também no ano passado, de forma a reforçar a tesouraria da empresa. Portanto, apenas foi distribuído aos acionistas 50% do resultado. É uma nota que é importante salientar. Relativamente ao demais, enfim, eu estou disponível para qualquer informação que queiram que eu forneça, se tiver, neste momento, fornecerei. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão abertas as inscrições para a apreciação deste documento. O Sr. Deputado Jorge Cortes tem a palavra. Boa noite a todos. Enquanto membro do Conselho, votei a favor, porque as contas estão de facto certas, ou pelo menos não tenho indícios de que as contas não estejam certas, e isso é a condição sine qua non para votarmos a favor. Mas, tal como no Conselho fiz uma declaração, aqui, por maioria de razão, enquanto membro desta Assembleia, que não vai até deliberar nada sobre este tema, me encontro na situação de estar obrigado a fazer uma declaração à semelhança do que foi feito enquanto membro do Conselho de Supervisão. São João de Madeira tem abastecimento de água desde 1952. Este direito dos sajonenses foi obra da Câmara Municipal, que durante 56 anos, de 1952 a 2008, geriu este serviço de forma sustentada, segundo o princípio de consumidor-pagador. Os munícipes pagavam todos os custos, assim como a sustentabilidade do serviço, de modo a garantir uma situação financeira equilibrada e a permitir o seu desenvolvimento futuro. A partir de 2009, com a criação da empresa Águas de São João, a situação alterou-se, com grande prejuízo para os consumidores de água. A criação da empresa Águas de São João trouxe novas práticas. Começou com a entrada para o seu capital de um acionista privado
o acionista trouxe para a empresa 3.940.100 euros e destes 3.440.100 foram para os cofres da Câmara, para acudir a necessidades que nada têm a ver com a água. Com esta nova empresa, acaba-se o princípio do consumidor pagador e daqui para a frente os munícipes ficam com a obrigação de pagar muito mais do que o necessário para terem um serviço sustentado. A faturação da empresa por artes mágicas da engenharia financeira passou a ter um acréscimo para os acionistas, município de São João da Madeira mais Indáqua, tudo pago pelos consumidores. Em 2018, a faturação foi de 2.914.922 euros. Desta receita, 32%, 930.197, foi desviado da água de São João para pagar à Indáqua a remuneração do seu investimento e à Câmara a remuneração da disponibilização do património da água. Tudo aparentemente muito lógico, se não fosse legítimo perguntar: primeiro, por que razão os consumidores da água têm que pagar a remuneração do investimento da Indáqua se quase todo o montante foi desviado para a Câmara Municipal para, como já disse, acudir a coisas que nada têm a ver com a água? Segundo, por que razão os consumidores de água têm que pagar a remuneração da disponibilização do património da água à Câmara, se todo o património foi pago por eles ao longo dos anos? Desde 2009, a CDU está contra esta injustiça. Em 2009, ou melhor, em 2008, não esteve sozinha nesta decisão. O CDS e o PS também estiveram contra. Com a atual composição política, esta situação deveria ter acabado, mas continua. Acrescentamos ainda que desde 2009 até 2018, em 10 anos, os consumidores pagaram aos dois acionistas 11.329.350 euros. Isto não são tostões. Entraram nos cofres da Câmara um total de 12.767.072, 9.326 provenientes da Água de São João e mais 3.440.000 provenientes do acionista ao comprar a sua posição. E este investimento do acionista será pago pelos consumidores. Este empréstimo que não é amortizado, esta espécie de depósito a prazo do acionista, os juros são pagos pelos consumidores, ou quase todos pagos pelos consumidores. Quer dizer, a remuneração do acionista é paga pelos consumidores enquanto consumidores de água, sendo que 80 e tal % desse capital não ficou na água, não é para pagar nada com a água, foi para acudir às dificuldades financeiras da altura da Câmara Municipal. Entraram nos cofres do acionista privado como remuneração do empréstimo ao município 2.002.378 euros. Ou seja, o acionista em 10 anos teve um rendimento de 50,8% de capital, isto mais ou menos 5,1 ao ano. Para mim é um rendimento alto, eu não consigo ter estas taxas de rendimento, mas há quem consiga mais, realmente há. Acrescento mais uma nota. O dito empréstimo, dos tais 3.900.000 e tal euros, não está a ser amortizado. Se o município quiser voltar a ser dono integral do património, terá que pagar ao acionista privado todo o capital e mais uma indemnização. Como uma desgraça nunca vem só, referimos também já em sede
como temos vindo a referir em sede de Conselho de Supervisão, referimos duas notas. A Águas de São João encontra-se a exercer a atividade sem contrato de concessão delegada, o que acontece há muitos anos e é uma ilegalidade. O segundo, as nossas captações de água, que nos permitem obter 60% da água que consumimos, com um custo muito inferior ao preço que a nossa fornecedora de água, Águas do Douro e Paiva, nos vendem, não estão licenciadas. E em teoria, não sendo licenciadas, não podem estar ativas. Tenho dito, pergunto só ao Sr. Presidente se aquela deliberação que penso que foi em dezembro a Assembleia tomou, por proposta do Partido Socialista, de que se fizesse um estudo para ser entregue à Assembleia ao fim de 6 meses, está pronta a ser entregue ou não, porque esses 6 meses já passaram, não é? Portanto, será entregue, será sempre mais que 6 meses, mas se for brevemente também não acho que o prazo seja para cumprir assim à risca. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Barreira. Sra. Presidente, a sua pessoa, cumprimento a restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores membros desta Assembleia, caros e caras sanjonenses, senhoras jornalistas. Em relação a este ponto, e fazendo uma análise às contas facultadas, podemos constatar que, não obstante o número de consumidores ter aumentado em número global, ao verificar as suas componentes, constatamos que são as famílias que suportam este aumento. Pois, na área comercial, os consumidores mantêm-se e os da área industrial têm um pequeno decréscimo. Existe uma relativa também instabilidade no que diz respeito aos consumidores referente às obras, o que nos suscita alguma preocupação. É o facto de este número ser, em grande parte, referente às obras de requalificação, uma vez que há um decréscimo de 70% em novas ligações, portanto, novos ramais. O que significará que, em Sãos da Madeira, a construção de novas habitações ou outro tipo de estruturas está eventualmente parada. Curiosamente, em contraciclo com os nossos vizinhos, para não falar do resto do país. Verificamos também uma ligeira queda nos resultados líquidos face a 2017. Apesar disso, as contas estão em linha com os anos anteriores, pelo que apenas manifestamos, tal como referi, algumas preocupações. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Luís Almeida. Queria só verificar se há mais inscrições. Não há mais inscrições. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados Municipais. O que me traz aqui é fazer uma pergunta ao Sr. Presidente, para ver se consigo ficar esclarecido, que não consegui através do relatório de gestão. Porque é lacónico principalmente na questão que eu quero colocar. Isto trata-se da rede de drenagem dos emissários da zona nascente e da zona poente, porque eu há dias, ao dar uma volta, costumo caminhar um pouco, há dias no emissário da zona poente, junto ao viaduto do Herreiro, detetei que uma das caixas estava arrebentada, ou seja, largava por lá cheiros nauseabundos.
e principalmente para quem os inalar. E pagando os munícipes uma parcela da fatura da água para o tratamento dos emissários, eu queria perguntar ao Sr. Presidente o que é que está previsto, quer dizer, relativamente à conservação ou à substituição dos emissários, visto que a duração útil dos mesmos emissários já terminou. Ou seja, aquela rede foi construída em 1976, tinha uma previsão de 30, 35 anos, já lá vão 40 anos, e eu gostava de saber o que é que se pensa fazer, ou o que é que a empresa municipal pensa fazer. Penso que é a Associação Municipal de Terras Santa Maria que tem essa responsabilidade. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Começando justamente pelo fim, eu penso que essa caixa de visita a que aludiu integra um dos emissários do STAR, que é o Sistema de Tratamento de Águas Residuais da Associação de Municípios Terras de Santa Maria, que é, no fundo, o nosso sistema de saneamento em alta. E que, como já foi transmitido a esta Assembleia, está a ser objeto de reabilitação. Quer o emissário existente em São João da Madeira, que conduz as nossas águas residuais para a etar do Salgueiro, que também integra esse sistema de tratamento, quer o emissário desse outro sistema, desse mesmo sistema, mas que drena para a etar do Ocela, e serão também intervencionadas as duas etares, a etar do Salgueiro, que trata os efluentes de São João da Madeira e de Oliveira das Meias, e a etar do Ocela, que trata Valdecambra e também, creio eu, Oliveira das Meias. Portanto, esse contrato está feito entre a Associação de Municípios e uma empresa para fazer essa operação de reabilitação. Esse contrato já está a ser executado. Eu creio que está na fase de conclusão do projeto de execução, porque o contrato incluía uma componente de obra, uma componente de exploração e uma componente de finalização de projeto. Projeto esse que dependia da realização de inspeções vídeo. E, portanto, essa parte já está em andamento. E, portanto, a breve trecho, nós teremos, se tudo correr bem, obra física nesse emissário, e estima-se que em São João da Madeira seja intervencionada uma extensão de cerca de 15 km de emissário. E, portanto, é uma obra fundamental, porque está em causa a reabilitação do sistema de tratamento de águas residuais do nosso município, o sistema em alta, estimando-se que se resolva um importante problema do nosso sistema, que é a existência de inúmeras infiltrações no atual emissário, em virtude do seu estado de degradação, infiltrações essas que levam à, digamos, mistura de verdadeira água residual com água de outras fontes e a um custo indevido e injustificado de tratamento dessa água misturada. Portanto, é uma questão que a breve trecho será resolvida. Por outro lado, e indo um pouco já em resposta àquilo que a CDU dizia, é também importante destacar que o financiamento dessa obra será feito em parte significativa por via do orçamento do município, alocando-se a esse financiamento a receita da renda da empresa municipal das Águas de São João, o que é também extremamente importante. A renda devida por uma infraestrutura, em geral, visa contribuir para a remuneração do ativo, e no atual modelo é absolutamente indispensável que exista uma renda. Nós podemos discordar da filosofia do atual modelo,
Mas se temos o atual modelo, e é o modelo que temos, é essencial que exista uma renda. Designadamente, porque temos um parceiro privado e porque é justo que o parceiro privado, que a empresa que também é detida por parceiro privado, pague uma renda ao município que é o dono da infraestrutura. Portanto, no atual modelo é absolutamente indispensável que exista uma renda. Porque a renda serve duas coisas. Remunera o ativo e, por outro lado, visa permitir ao proprietário do ativo repor o ativo quando o ativo tiver que ser reposto. É assim na economia. E, portanto, a boa notícia é que o município de São João da Madeira vai, no fundo, utilizar a receita da renda, que é uma receita do seu orçamento, e na concessão do seu orçamento alocou essa renda ao ponderar a gestão das receitas e das despesas para esta finalidade. E isso é, de facto, extremamente importante. Mas não lhe consigo dizer exatamente a data em que essa operação vai ser feita. O dono da obra é a Associação de Municípios. É claro que nós estamos na Associação de Municípios. Não lhe consigo dizer a data em que o trabalho vai ser feito nesse troço, mas que, efetivamente, esses trabalhos estão em andamento. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Paulo Barreira, do PSD, na realidade, os consumidores domésticos de 2017 para 2018 aumentaram de 10.227 para 10.273, é uma variação pouquíssimo significativa, é verdade. É verdade. O comércio manteve-se igual, 1.375. Na indústria desceu um consumidor, de 39 para 38, são os dados que temos. De obras subiu de 34 para 37, e portanto são estes os dados, são dados objetivos, são dados estatísticos. Eu penso que o que se pode dizer é que há aqui uma certa estabilidade. Nós neste momento temos em obra, enfim, o nosso Departamento de Obras Particulares tem muitos processos pendentes e eu posso trazer essa análise estatística para a Assembleia Municipal, não o tenho aqui, comparando com outros anos. Eu acho que era interessante para todos percebermos o que está a acontecer na cidade e, portanto, podemos dar essa análise estatística, o sistema informático dá isso, mas de facto nós neste momento temos licenciado nos últimos meses reabilitações de moradias, construções de moradias. Nós temos na Rua do Val um grande empreendimento das Varandas do Rio em obra. Temos um centro de hemodiálise em obra na rua Visconde, já está lá o estaleiro. Temos uma reabilitação na Rua da Fundição daquele prédio em frente à Oliva. Essa reabilitação está em obra, vai ser uma reabilitação muito importante, aquele prédio envidraçado que fica em frente, quase à entrada da antiga instalação da Oliva. E, portanto, temos várias pequenas obras em moradias, creio eu, em curso. Mas temos pendentes, temos a obra do Mercadona também em obra. E, portanto, é claro que todos aspiramos a mais obra. Já licenciamos para a zona industrial das Travessas, portanto, como sabe, foi resolvida a questão, digamos, o imbróglio jurídico que existia para a venda dos novos lotes da zona industrial das Travessas. Já vendemos alguns lotes e, portanto, creio que já licenciamos a construção de alguns pavilhões, outros estão em análise e, portanto, a muito breve trecho, porque foi preciso primeiro passar estas etapas, vender, depois os empresários fazer o projeto, o nosso departamento apreciar o projeto, os empresários obterem financiamento para o projeto, como bem sabe, mas eu penso que as coisas estão a mexer e a movimentar. Mas os dados de 2018 são estes e, portanto, é o que é. Já licenciamos também empreendimentos de habitação coletiva, mas, se entenderem, nós fornecemos os dados do Departamento de Obras Particulares que terão interesse
para a Assembleia Municipal. Respondendo finalmente à questão da CDU, eu peço desculpa por o relatório não ter sido entregue, ele é complexo. Eu já tenho uma versão provisória do relatório e esta semana mesmo vou ter uma reunião com a equipa que está a fazer o relatório para tentarmos fechar o relatório. E o relatório vai vai fazer uma avaliação da empresa em vários parâmetros e vários indicadores, portanto vai ser uma ferramenta de trabalho e de reflexão para esta Assembleia Municipal e vai também ajudar-nos a analisar o modelo de contrato de gestão delegada. A feitura do contrato de gestão delegada é algo extremamente importante e, portanto, nós temos já uma base de trabalho em que estamos a trabalhar nela. É um processo demorado, é um processo complexo, em que não pode haver erros nem precipitações. Portanto, estamos a analisar já esse contrato de gestão delegada numa perspectiva jurídica, numa perspectiva operacional e numa perspectiva de cumprimento dos parâmetros da ERSAR, da entidade reguladora. Eu próprio já tive uma reunião de trabalho na ERSAR sobre essa matéria e, portanto, já temos, como disse, um draft do relatório e esta semana mesmo, coincidentemente, teremos uma reunião com a equipa de auditores que fez o relatório para tentar finalizá-lo. E depois, de facto, aí ele será apresentado à Assembleia Municipal e seguramente que haverá um grande e importante debate em torno desse relatório. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Cortês. Eu confesso que, e como é público, que o modelo seguido não é o modelo que a CDU alguma vez propôs ou consideraria aceitável. Mas não foi só a CDU. Portanto, não estivemos isolados nesta decisão. Foi a CDU, o CDS e o PS. Estiveram contra esta decisão. Portanto, não tenho, nesse ponto, nenhuma dúvida de memória, porque lembro perfeitamente. Mas para nós é fundamental, porque é um princípio, porque isto até é um monopólio. A Águas de São João não concorre com mais ninguém. Portanto, é fundamental que os munícipes sejam obrigados a pagar a água e a sustentabilidade do sistema. E não negócios que uma tal engenharia financeira arranjou para se meter dinheiro ao bolso da Câmara Municipal, não é? E para que uma empresa privada ou um grupo privado conseguisse mais uns lucros. Porque o que de facto aconteceu foi que a Águas de São João recebeu da Indáqua 3 milhões e 900 e tal mil euros, que pôs na Câmara. Que pôs na Câmara quase todo. 3 milhões e 400 mil vieram para a Câmara Municipal. E ao longo destes anos, os munícipes andam a pagar o rendimento desse capital, e isto não são tretas, isto objetivamente é isto. Quer dizer, os senhores podem ficar silenciosos, com cara de pau, podem achar que eu sou um chato, mas isto é que é uma realidade. De facto, nós andamos ao longo de 10 anos a pagar à Câmara Municipal uma espécie de um imposto, que é mais do que, se calhar, do que o IMI, e andamos a pagar para a Câmara baseado numa coisa, que é numa renda, num FII de gestão. Não é só na renda, Sr. Presidente. A renda é uma coisa. A Câmara este ano recebeu das Águas de São João 726.951 euros, assim distribuídos. Dividendos 90.186, renda 460.943, FII de gestão 116.597. E água em espécie, quer dizer, nós enquanto consumidores temos que dar água à Câmara, para a Câmara regar as plantas.
para a Câmara regar as plantas e outras coisas, nós, consumidores, é que temos que dar água. Nós não somos obrigados a isso. Não é isso que, constitucionalmente, enfim, as coisas estão previstas. O que está previsto é que os nossos impostos, nessa parte, cobrem as coisas. Não é um imposto sobre a água. O que está a acontecer é um imposto sobre a água, já há 10 anos. Isto é, na minha modesta opinião, uma roubalheira. Isto é uma roubalheira que se faz aos munícipes. Então nós temos que pagar a água e acrescentar mais um X. Nós temos a água mais cara que outros municípios, quando operacionalmente aqui é o concelho do país mais fácil de distribuir água, pela sua concentração, pela diminuição do seu espaço e por termos captações próprias. Quer dizer, eu acho muito engraçado que agora, portanto, esta coisa parece que agora, como está esta viciação, não é? Temos que ficar com isto. Temos que ficar condenados por mais 10 ou 20 ou 30 ou 40 anos a pagar sempre estas prestações. O Sr. Presidente diz que usa aqui um argumento... Tem 1 minuto para terminar a sua intervenção. Ele devia ter mais tempo a falar, porque está tanta gente calada num assunto destes. Acho inaceitável, não é? Está tanta gente calada que eu devia ter o tempo todo. Eu compreendo. Mas desculpe-me só, Sra. Presidente, porque isto é muito importante para os munícipes. O Sr. Presidente diz que vai agora pagar, portanto, o ETAR, enfim, as canalizações do emissário. Muito bem. E vai pagar. Naquela altura falava-se em 400 mil, mas que seja 1 milhão de euros. A Câmara recebeu nestes anos todos 12 milhões de euros. Se somarmos a tudo isto, a todas estas prestações que eu digo, a parte que a Indaqua meteu, não é? E, portanto, isto é um negócio altamente rentável. Isto é uma coisa que, desculpem, mas isto, na minha ótica, não é politicamente sério. Aceitar esta situação não é politicamente sério. Nós temos que mudar isto. Se não mudarmos isto, estamos a pôr em causa o passado das águas em São João da Madeira. Se ficarmos com esta facilidade toda, assim, sorrindo, não é? Cantando, olhando para o lado, não pode ser. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodolfo Andrade, tem a palavra. Boa noite, Sra. Presidente. Boa noite a todos. Confesso que eu não previa vir cá falar. Bem, e não previa vir cá falar por uma razão muito simples. Eu falo quando me apetece, quando tenho vontade, quando tenho disponibilidade e quando tenho disposição. Eu e qualquer outro membro desta Assembleia. Não é por um partido querer ou por achar que eu ou qualquer outro membro desta Assembleia vem cá falar. Era só o que faltava. E depois falo também quando acontece uma coisa importante, que é acrescento algo ao debate. Não venho cá falar só porque sim, ou só porque para marcar a ficha. Quero acrescentar alguma coisa ao debate. E a questão da água, se há partido que denunciou o que se tem vindo a passar com a empresa municipal Águas da Madeira, é o Partido Socialista. Não há ninguém que se tenha preocupado mais do que o Partido Socialista no que diz respeito à água. Ninguém. Não há partido nenhum nesta Assembleia que se tenha preocupado mais do que o Partido Socialista no que à água diz respeito. Não há partido nenhum nesta Assembleia que se tenha debruçado mais do que o Partido Socialista neste tema. Não há partido nenhum nesta Assembleia que se tenha estudado mais o assunto da água do que o Partido Socialista. Não há partido nenhum nesta Assembleia que tenha feito mais sugestões e propostas do que o Partido Socialista nesta Assembleia. E o Partido Socialista sempre foi altamente coerente no assunto da água. E nós, que usamos, e os deputados que usam muito as atas e as declarações dos outros, deviam usá-las em todas as circunstâncias e não só de vez em quando.
E se há dúvidas, peguem nas outras atas todas das últimas Assembleias Municipais dos últimos anos e vejam as intervenções que o Partido Socialista foi fazendo no que à água diz respeito. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, se há partido que está de consciência tranquila no que à água diz respeito, é o Partido Socialista. E essa preocupação não mudou. Como é lógico, essa preocupação não mudou. O Sr. Presidente está aqui, sabe a posição do Partido Socialista no que à água diz respeito, e a outros assuntos, obviamente, e sabe que essa posição não mudou. O PSD, o CDS, a CDU sabem que a posição do Partido Socialista não mudou. É preciso tempo, como é lógico. O Sr. Presidente acabou de dizer que está a decorrer um estudo que foi solicitado, porque quando se pegar neste assunto, pega-se a sério. Quando se pegar neste assunto, pega-se de forma responsável. E nós estamos atentos. E o nosso desafio é nesse sentido. Sr. Presidente, pegue na água e leve isto a fundo. Porque é isso que o PS exige. E não exige isto por ser poder ou por ser oposição. Exige isto porque achamos, claramente, que o assunto da água é um assunto delicado, que o assunto da água contempla várias injustiças e que o assunto da água tem muito por onde se lhe pegue para melhorar, sem prejudicar de forma alguma a situação da Câmara. E porque achamos tudo isso, e porque se quiserem saber mais facilmente pegam nas atas, nos jornais, nas intervenções, no que quiserem, na Assembleia Municipal, na Câmara, na Assembleia de Freguesia, na Junta, em qualquer órgão autárquico, e percebem facilmente, e os senhores sabem, não precisam de pegar nisso, os senhores sabem, que o Partido Socialista sempre teve a água como um assunto altamente crítico. E que defendeu a água e que defendeu os sanjonenses. Não há partido nenhum que o tenha feito mais do que o Partido Socialista. Nenhum. E digo isso com algum orgulho. E tem 1 minuto para terminar a sua intervenção. Vou terminar dizendo que depositamos inteira confiança neste Executivo. Não temos a mínima dúvida que o Sr. Presidente da Câmara tem isto também em cima da mesa e tudo fará para melhorar a situação da água, para pegar na empresa municipal, para pegar no bem que é comercializado, que é a água, e para tornar esta situação claramente melhor para todos os sanjonenses. É tudo. Muito obrigado. Obrigada. Sim. Nós consideramos este momento como segundas intervenções. Não há inscrições para segundas intervenções. Tem protesto. O Dr. Rodolfo veio aqui fazer uma intervenção, enfim, talvez em defesa das suas posições, mas não, enquanto intervenção, não acrescentou nada ao tema. Portanto, e a sua intervenção era uma intervenção clara. Pois, claro, pode falar sobre tudo, por isso é que eu estou a protestar. E é consigo, o senhor fala quando tiver o senhor fala quando tiver vontade de falar, se estiver bem disposto ou mal disposto, é evidente. Pronto, eu não tenho essa visão da política. Eu falo quando devo falar, quando... Mas, desculpe, Sr. Deputado, qual é a razão do protesto? É o protesto, eu só tive que responder a ele porque ele me interferiu. Portanto, e enquanto protesto, dizer que o Partido Socialista, de facto, falou muitas vezes sobre a água. Mas não é verdade que se tenha interessado, que tenha focado os principais problemas da água. Os principais problemas da água são estes. Quando os consumidores pagam mais de 30% a mais na água. Estes são os principais problemas. Ficam muitos problemas, alguns pertinentes, outros menos pertinentes. Mas não foram os principais problemas. Os principais problemas fomos nós que os levantamos. Assentam neste modelo de gestão. E é isto que é o principal problema da água, porque nós estamos a pagar a água muito mais cara do que devíamos pagar. E este é o meu protesto. Muito obrigada. Podemos então passar ao ponto seguinte, uma vez que este está devidamente discutido e apreciado. Então, o ponto seguinte, 3.7, e esta apreciação e votação vem na sequência de uma exigência do nosso regimento, depois de ter sido criada a comissão para dar resposta aos quesitos relativos à empresa Águas de São João. Esta comissão terminou o seu trabalho
concluiu o seu trabalho, apresentou o seu relatório, é do conhecimento de todos os senhores deputados e compete a esta Assembleia agora apreciar esse relatório e votá-lo. Estão, portanto, abertas as inscrições para a apreciação deste mesmo relatório. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Nunes. Boa noite a todos. Sr. Presidente, efetivamente cabe-me iniciar esta discussão do relatório porque fui o Presidente da própria Comissão e, portanto, pouco irei acrescentar, só dizendo que, aliás, há aqui 2 ou 3 parágrafos que vale a pena ler, e é muito rapidamente. A Comissão foi criada pela deliberação tomada na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de São José da Madeira, 23 de novembro de 2017. Tive como mandato apreciar as respostas aos quesitos relativos à empresa de Águas São João, relatório elaborado por Joaquim Poças Martins. Mais à frente diz, a análise das respostas aos quesitos relativos à empresa de Águas São João foi efetuada através de uma inquirição do autor do relatório, engenheiro Joaquim Poças Martins. Assim, pelos deputados municipais Jorge Cortês, da CDU, e Susana Lamas, do PSD, e o CDS esteve ausente desta comissão. Foi dito que nada tinham a inquirir, pois as respostas apresentadas no relatório eram esclarecedoras e não suscitavam qualquer dúvidas. Para o meu espanto, efetivamente, que agora com tanta barulheira acerca da água, não tendo qualquer dúvida acerca da situação, pronto, tudo muito bem. Eu tive sempre algumas dúvidas. E, por mim, fiz muitos reparos neste relatório e claro, perguntando ao Sr. Engenheiro Poças, em que me esclareceu, é evidente. Vale a pena ler um outro parágrafo que diz o seguinte: após as exaustivas explicações dadas pelo engenheiro Joaquim Poças Martins, ao deputado municipal Artur Nunes, o próprio, do PS, este considerou-se esclarecido na medida em que o Sr. Engenheiro Poças foi falando, dizendo as perguntas que ele ia fazer, foi, claro, naturalmente que foi esclarecido, mas nunca fiquei convencido. Pois continuo a considerar que a alteração do tarifário de fevereiro de 2011, causa do envisiamento dos escalões, pois aqui é que reside efetivamente a minha grande dúvida. Aqui penaliza efetivamente os consumidores, na minha modesta opinião. O deputado municipal Artur Nunes do PS continua a considerar que na leitura lida pela empresa ao contador, ao menos de 30 dias, por exemplo, 29 dias, que são vários ao longo do ano, o consumidor é penalizado. Mas considera que a discrepância que existe na leitura lida entre o contador totalizador e o contador normal do cliente, consumidor, isto fica duplamente penalizado. Bom, este relatório é muito simples, portanto, o relatório do engenheiro Poças é muito complexo, é evidente que sim, ficou muitas dúvidas no ar e espero agora, num futuro próximo, que o Sr. Presidente, naturalmente, como acabou de dizer agora, esperamos novos desenvolvimentos acerca desta matéria. Sim. Eu não queria terminar, é muito rápido, eu não queria terminar sobre... Eu esclareço só que a intervenção do Sr. Deputado deve ser apenas relativa a este relatório, e não à questão em si, apenas ao relatório, porque é disso que este ponto consta, não é? É o relatório que foi apresentado, a apreciação e votação do relatório final, portanto, não propriamente à questão em si. Sim, portanto, o que está em questão é este relatório, portanto, que é o resultado final da Comissão, portanto, que é para darmos o trabalho como concluído.
tal e qual como o regimento exige. Pronto, mesmo que a questão de ser deputado continue a existir, julgo que não será pertinente estar a colocá-la neste momento, uma vez que a questão deste ponto é apenas a relação do relatório, a apreciação do relatório em si. Pronto, ok. A apreciação foi precisamente isso. Portanto, deu por terminada esta comissão. Portanto, o relatório está à disposição de Vossas Excelências para dizer algo mais sobre o assunto. Exatamente. Portanto, o relatório é, de facto, a apresentação da Comissão do trabalho que a mesma fez em relação à questão que lhe foi colocada. Portanto, mais intervenções? Sr. Deputado Jorge Cortes. Este relatório, que eu tive expectativa que nos trouxesse alguma surpresa, mas embora não acreditasse, porque os quesitos postos eram muito difíceis de demonstrar a ilegalidade, veio-se a verificar que o auditor não encontrou nenhuma ilegalidade. E os restantes elementos da Comissão não conseguiram também comprovar nenhuma ilegalidade. E era os restantes elementos que assistiram ao relatório não conseguiram comprovar nenhuma ilegalidade. E daí, pessoalmente, não tive nenhuma objeção a fazer, porque de facto não surgiu, nem nos quesitos, nem no argumentário dos outros membros da Comissão, algo que nos levasse à suspeição de uma pequena que fosse irregularidade. Surgiram algumas dúvidas, de facto, que foram informadas pelo auditor e cujos membros que levantaram as dúvidas não conseguiram comprovar com leis, com qualquer argumento, essa irregularidade. Portanto, daí a nossa compreensão com aquilo que foi dito, porque aquilo que também foi auditado no plano político não era aquilo que questionávamos. Aquilo que questionávamos aqui não tem nada a ver, não foi questionado, nunca foi questionado por ninguém em sede da tal Comissão dos Quesitos. Muito obrigada. Alguma questão mais a colocar em relação ao relatório? Pronto, o mesmo tem que ser votado. Já foi então apreciado. Vamos passar à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está então aprovado por unanimidade. E passamos ao seguinte ponto e último, que é a apreciação da informação escrita do Sr. Presidente. Sr. Presidente, tem a palavra. Mais uma vez, muito boa noite. Enfim, o relatório está à disposição de todos, ele é extenso e detalhado e, portanto, coloco-me à disposição de Vossas Excelências para alguma questão que possa surgir relativamente ao teor do mesmo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão abertas as inscrições. O Sr. Deputado Jorge Cortes tem a palavra. Sr. Presidente, eu quero começar aqui com uma questão que teve deliberação na Assembleia anterior, mas, portanto, faz parte do mandato, e só com uma confirmação, porque eu fiz um pedido de esclarecimento naquele ponto de desafetação do domínio público para o domínio privado municipal, daquela parcela, enfim, na Rua da Pedra, não sei se está recordado, e peço que me ajude a recordar, quando eu lhe perguntei se a parcela que iria desafetar do domínio público para o domínio privado, se estava dentro de muros. Penso que o Sr. Presidente disse-me que estava dentro de muros.
O que eu disse, e depois, no dia a seguir, confirmei com os serviços, e a resposta que dei foi confirmada. Portanto, a parcela do município a desafetar Sim. é uma parcela que ficará no perímetro da construção. Está. A construção está feita. A construção está feita. Está dentro dos muros que estão lá feitos. É isso? Eu disse isso porque disse também que é um processo que vem desde 2012. Sim, mas e que era para regularizar. portanto, quer dizer, aquela parcela que nós desafetamos... O que eu disse, confirmo, porque era o que correspondia à lógica e que eu confirmei de serviço. Estavam dentro dos muros. Sim, sim. Pronto, era só isso que eu queria confirmar. Exatamente. Tem razão, estavam dentro dos muros. E, portanto, apraz-me aqui dizer, isto é uma coisa do outro mundo. Um espaço que é público, mas está dentro do terreno de um fulano que construiu lá dentro. Eu não ponho em causa que tenha havido má-fé ou coisa do género. Ponho em causa é que a Assembleia Municipal foi desafetar uma coisa que há muitos anos, ou há vários anos, que aquela construção já estava feita há alguns anos, está dentro do território do senhor. Está dentro do domínio público juridicamente neste momento. Dentro dos muros dele, vamos. Está dentro do Fisicamente, domínio público. dentro dos muros dele. Quer dizer, ele já tomou conta do terreno, já fechou a parcela à volta. A Assembleia Municipal ainda não deliberou. Isto aqui é uma coisa muito engraçada. De facto, é uma ilegalidade, não tenho dúvida nenhuma. Não é preciso ser jurista para dizer que isto é uma ilegalidade. Então, uma coisa que era do domínio público já está dentro dos muros e, portanto, eu critico quem a cometeu, no momento próprio, mas, Sr. Presidente, devia ter vindo à Assembleia dizer, olha, cuidado que isto está dentro dos muros. Isto está Disse Sr. que era disse, para regularizar um processo desde 2012. mas não disse aí quando eu perguntei, Disse, e tem a mas planta. Isto devia ser, desculpe, isto devia Vai ser, desculpar, eu disse. o senhor disse, Se o senhor não percebeu, já não é problema meu. o senhor disse que Eu estava, o senhor disse que a parcela estaria dentro dos muros. Disse-o até de uma forma engraçada, não é? Eu disse, uma estava dentro dos muros e outra estava fora e tal. Pronto. Mas eu ouvi aquilo e até percebi que o senhor estava a dizer o contrário do que eu estava a afirmar. Não, lamento. Lamento. Mas não deixo de dizer, nem quero nenhuma crítica, não deixo de lamentar e de vir aqui dizer que a Assembleia, neste processo, desde há 10 anos, ou há 6 anos, ou há 5 anos que aquilo está construído, foi completamente ultrapassada, porque veio decidir uma coisa que há não sei quantos anos já estava dentro do terreno do senhor. E isto acho que devia ter sido levantado, quer dizer, devia ser levantado com mais clareza. Se o senhor disse, eu não vou dizer que negou, que não vou dizer que contrariou, mas não lhe deu a importância que eu só depois reparei, porque eu ainda estava a pensar que o senhor estava a dizer que eu estava enganado, que não estava dentro, que estava fora. Se eu estivesse enganado, não é? Eu estava certo, aquela parcela estava dentro, já estava na mão do homem ou da mulher. Estamos aqui para resolver problemas. Pronto, está aqui para resolver problemas, resolva-os, mas a legalidade não pode ser posta de lado. Ou a lei já não conta, ou as leis não servem para mais nada. Este assunto é lamentável que se tivesse ultrapassado a Assembleia em tempo, não é? Naquela altura que se tivesse feito. Outros assuntos que tenho para levantar. Começo que é, há um regulamento do município de arrumação de automóveis nas vias públicas. Não faz parte dos regulamentos que a Câmara Municipal, não faz parte dos regulamentos que a Assembleia, que a Câmara Municipal, pelo menos que encontrasse no site. Não sei porquê. Este regulamento é um regulamento que nós estivemos contra, porque o achamos extremamente, eu diria, repressivo em relação a gente que anda, na prática, na mendicidade e que, portanto, depois está sujeita a punições, a multas, etc. Basta dizer que ele diz que a arrumação automóvel da via pública, pelo receio de desconfiança generalizada que causa na população, em geral,
devido a hábitos e práticas coativas que lhes são umbilicalmente associadas e ao facto de serem, em regra, expedientes utilizados por indivíduos, não raro, de cadastro criminal, etc. Começa assim, para depois dar uma ideia que o próprio regulamento toma a opção genérica de proibir a atividade que passa a atividade de arrumação de automóveis nas vias públicas. Curiosamente, a Junta de Freguesia, a Freguesia tem um regulamento ao contrário, que até está em perfeita contradição com este, nem sei qual é que vale, onde se legaliza a possibilidade da arrumação de automóveis e até se paga um X, paga-se uma licença de 5 euros e, portanto, pode licenciar automóveis mediante umas condições, é preciso ter um seguro, é preciso estar registado, passar recibo via internet, essas coisas todas, e, portanto, está regulado assim. Quer dizer, é um regulamento a dizer uma coisa e outro regulamento a dizer outra coisa. Eu, com toda a franqueza, achava que os dois deviam ser retirados de circulação, mas é a nossa posição. Outro aspecto que achamos que é preciso monitorizar são os ecopontos. E quando dizemos monitorizar, não é lavar esporadicamente, é ter uma rotina de limpeza dos vários ecopontos. Um registro de lavagem, uma rotina que permita a sua lavagem de X tempo. Isto não acontece, há muitos ecopontos em muito mau estado de conservação. Portanto, nos nossos expositores de pintura na Oliva, portanto, há dois colecionadores, penso, e há dias vi um escrito de um diretor de um jornal local, onde se insurgia contra um dos colecionadores. Era uma coisa com algum problema entre eles, mas que nos sugere se os colecionadores e os contratos que existem com os colecionadores se vão manter o mesmo esquema, se vão ou se não, ou se vai haver alguma alteração. Na praça, o Sr. Presidente tem falado muito sobre a praça, ou melhor, sempre que fala sobre a praça, levanta uma certa doutrina, com a qual até concordo, mas o que é que se passa é que a nossa praça continua um deserto. E, portanto, isso não nos agrada nada. Pois, há um edifício na Rua de Sobreiral, que já tem mais de 20 anos, talvez, um edifício que ficou inacabado, que foi mandado demolir para o Tribunal, e gostava de saber se a nova Câmara tem alguma posição acerca do mesmo. Várias pessoas nos levantam dois problemas que são problemas simples. Um é, às vezes, a dificuldade que têm em perceber os limites do concelho. E outro é a inexistência de uma memória dos antigos lugares, que eram a nossa antiga toponímica e que se vai perdendo. Eu penso que os jovens não saberão, nem eu sei todos, o que é as terças, o que é as quintelas, o que é que são os vários lugares. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Muito bem. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Barreira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, este documento traduz a atividade do município em determinado período de tempo e mostra bem que atualmente este Executivo está só em gestão corrente e pouco mais. Gestão dos projetos e obras deixados por anterior Executivo PSD, CDS-PP, o caso da reabilitação no mercado, o empreitada cidade inclusiva e Parque IU, são alguns exemplos descritos no documento. Na gestão dos espaços culturais e respectiva agenda, conforme está também discriminada, isto só possível devido às importantes e excelentes infraestruturas que o Conselho tem e que foram deixadas ao serviço da cidade pelos anteriores executivos e que agora, como é evidente, têm que continuar a ser potencializados. Na gestão de algumas atividades normais e manutenções também normais, nas mais diferentes áreas de ação, que é da responsabilidade do município, aqui, Sr. Presidente, tenho que mais uma vez, porque já o fiz numa anterior Assembleia, felicitar a ideia dos bancos de lápis, que, sem sombra de dúvida, valoriza o espaço público e promove a cidade. Eu sei que não é normal, na oposição, valorizar-se ações, pelo menos isso não aconteceu no passado, mas eu faço repetidamente aqui. Depois estão também, neste documento, ações temáticas, programas, etc. Tudo estão que vão preenchendo este documento de compromisso e de sensibilização. Na educação, Sr. Presidente, permita salientar o ensino de mandarim. Iniciado em janeiro de 2013, é visto hoje como um exemplo de sucesso que deverá ser replicado não só em Portugal, como na Europa. Seja na Madeira foi pioneira. Tendo em conta que numa terra com tantas empresas exportadoras, as relações com a China, numa próxima época ou nas próximas décadas, são importantíssimas. Saber falar a língua dos empresários chineses será, com certeza que é unânime, uma mais-valia importante para trabalhar com um dos maiores mercados, se não o maior mercado da humanidade. Não temos dúvidas que as empresas locais beneficiarão, daqui a alguns anos, com jovens ativos a falar mandarim frequentemente, fruto deste ensino. Claramente, uma visão do Dr. Castro Almeida com futuro. Nesta gestão corrente, é claro que existem medidas e ações que são, no fundo, uma tentativa de suprimir as necessidades que surgem com o desgaste e a evolução dos tempos da nossa comunidade e da sociedade que vivemos. E cabe, como é óbvio, a este Executivo, porque tem essa responsabilidade de avaliar e redefinir, muitas vezes, prioridades. No entanto, algumas destas ações que constam neste documento são só possíveis devido à estabilidade financeira do município. E apetece-me reforçar que na anterior reunião, na primeira sessão desta Assembleia Municipal, um deputado da bancada do Partido Socialista disse bem, 2 anos passaram, Sr. Presidente, eu preciso fazer mais qualquer coisinha. E nos eventos, Sr. Presidente, mais concretamente na cidade do Jardim, verificamos que estavam presentes com direito a stand de 2 empresas. A minha curiosidade é, e pergunto, estas mesmas empresas, que certamente sabe quais são, pagaram para lá estar? Se sim, quanto? Para terminar, quero preferir algumas palavras de agradecimento e reconhecimento à Comissão de Festas do Parque Nossa Senhora dos Milagres, pelo impulso que a festa evidenciou este ano, trazendo até à memória dos tempos também que eu vivenciei. Portanto, felicito assim a Comissão de Festas, que teve uma dedicação extrema e que o PSD e o CDS ficam gratos. Ao Gonçalo Noites e Tiago Melo, atletas da Associação Sajonense Iron Legacy Academy, que contribuíram para uma vitória de Portugal na primeira edição do Campeonato Ibérico de Kickboxing
e Muay Thai. É um exemplo de força e dinamismo da nossa associação e que deverá seguir como exemplo. E por último, é uma modalidade que nos diz muito, que me diz muito pessoalmente e que tem um especial apreço, pela conquista do Campeonato Nacional da 2ª Divisão e consequente subida ao escalão mais alto nacional. E refiro-me à equipa de hóquei patins da Associação Desportiva Sajonense. É uma modalidade intensa, obrigaram-nos a viver minutos intensos e que tanto os jogadores como a equipa técnica e a sua direção souberam impor a sua grandeza à semelhança da cidade que representam. Portanto, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. Boa noite a todos, Sra. Presidente, na sua pessoa cumprimento a mesa, Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores deputados, caras e caros sanjonenses. Eu vou abordar aqui um tema que não está na informação do Presidente, mas que devia estar e eu calculo que terá sido uma falha e, portanto, peço a compreensão da mesa para que me deixem, naturalmente, abordar este tema. O PSD defendeu, na última Assembleia, pelo deputado João Neves, um aumento do subsídio das marchas. Em primeiro lugar, eu queria voltar a dizer ao Sr. Presidente que ficamos realmente satisfeitos por o Sr. Presidente ter percebido que a decisão sobre o local, tomada na edição passada, era errada e a ter alterado. Como vê, Sr. Presidente, falar com as associações, com as instituições e com as escolas antes de tomar uma decisão faz com que as coisas corram da mesma maneira que corriam nos mandatos anteriores, ou seja, permite que as coisas corram bem. As marchas, como sabemos, são uma tradição que merece um forte investimento por parte da Câmara Municipal. Mas sabemos também que as coisas evoluem e se alteram e chegamos a um momento em que os custos inerentes às marchas são elevados e o valor que a Câmara Municipal dá já não corresponde às necessidades. E por isso defendemos nesta Casa o aumento do subsídio. Até porque a Câmara Municipal tem boas condições financeiras para o fazer, fruto de mais uma boa herança deixada pelo Partido Social Democrata. Mas para além de o defendermos, o PSD procurou saber junto das escolas se tinha havido discussão acerca deste assunto do aumento do subsídio. E pelo que ouvimos das escolas, o Sr. Presidente afirmou nesta Assembleia, na última, uma coisa que não é correta. Disse que nenhuma escola solicitou o aumento do subsídio e nós sabemos que vários professores e vários educadores apelaram a esse aumento. Acredito, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente não tenha faltado à verdade. Mas, como o Sr. Presidente não marcou presença nessa reunião, das duas uma. Ou lhe passaram a informação errada ou omitiram-lhe a informação. Mas o que é certo é que o Sr. Presidente, representando o Executivo, afirmou em Assembleia Municipal e em reunião de Câmara uma coisa que não corresponde à verdade. E a partir deste assunto, deixa de ser apenas uma questão financeira e passa a ser também uma questão de princípios e de valores. Nós, na nossa atividade política e cívica, podemos divergir em muitas ideias e em muitas opiniões, mas devemos ser sempre corretos. Ainda que, confiando nos seus representantes, o Sr. Presidente não pode chegar a esta Assembleia, que é o órgão fiscalizador da Câmara Municipal e o órgão mais representativo dos cidadãos, e afirmar coisas que não correspondem à verdade. Posso dizer-lhe que os professores não ficaram satisfeitos ao saberem o que o Presidente tinha aqui dito. E esta é, permita-me que lhe diga, uma marca que sempre preservamos e deixamos. Para nós, a palavra do Presidente deve valer como uma escritura. Mas lamento dizer-lhe que, a continuar assim, não podemos levar a sério aquilo que o Presidente diz. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições. Não há mais primeiras intervenções. Há uma solicitação para uma segunda intervenção
do Sr. Deputado Jorge Cortês. O município tem feito algumas coisas interessantes, o município até a freguesia, algumas coisas interessantes para a terceira idade, chamam-os séniores, ou idosos, ou velhos. Para mim, a palavra mais adequada é velhos, mas pronto, cada um opta pelas suas enfim, opções próprias em termos de linguagem. Mas por estas pessoas têm feito alguma coisa. Mas nós temos reparado que há um problema que importava construir, talvez com alguma inovação, que é ajudar as pessoas que estão em casa, normalmente, e que, por razões da idade, têm dificuldades de mobilidade. Havia de haver um serviço que lhes permitisse mobilidade. As pessoas precisam de ir a uma consulta médica, têm, por vezes, dificuldade, não é fácil, tem que se chamar os bombeiros, tem que se chamar isto. O município poderia, talvez, dentro dos seus serviços sociais, tentar construir, com o apoio até das instituições, uma valência para a mobilidade, que é uma situação que vamos ter cada vez mais, dado o número de velhos ser cada vez maior. Portanto, fica aqui uma sugestão, não tenho uma solução. Se me vierem perguntar qual é a solução, tenho esta preocupação, noto com as pessoas de idade com quem vou contatando, há esta solução, há esta situação. Até já agora, há muito tempo, uma senhora de 90 anos disse-me lá, você que anda lá pela Câmara? Eu disse, não ando pela Câmara, lá para a Assembleia. Sim, mas diga lá que devem ter ao longo dos caminhos uns espaços para as pessoas se sentar, porque uma pessoa como eu, com 90 anos, não pode caminhar 2 km sem parar. Isto é também um aspecto de preocupação. Eu não sei até que ponto, quais as soluções. O que eu sei é que, com os passeios que temos, com as dificuldades que as pessoas têm, que cada vez são maiores, porque cada vez enfim, vamos ter pessoas mais velhas a circular pela cidade. Portanto, acho que devemos evoluir a encontrar soluções que garantam mobilidade às pessoas. É esta a minha preocupação e é neste sentido que eu estou a pôr várias coisas. Depois também a pessoa que precisa de ir ao médico e tem dificuldade em se deslocar. Há um conjunto de situações. Não é só ir buscá-los no dia das eleições. Não é? Isso aí, vê-se pessoas que vão buscá-los no dia das eleições e nos outros dias não ligam nada. Não é? Isso não é importante. Há problemas de mobilidade ao longo do seu dia-a-dia. Outro aspecto, Sr. Presidente, sei que no seu sentimento político tem preocupação com a transparência. Então lembro-lhe que, para que a transparência seja mais transparente, digamos assim, que ainda não me respondeu a 2 requerimentos. Um tem a ver com 2 edifícios que foram pintados, um na Rua Oliveira Júnior, outro na Rua José Soares da Silva, que não respeitam, na minha opinião, e, portanto, se me provarem o contrário, eu aceito, as cores que estão previstas na paleta do Regulamento de Edificações Urbanas, penso que é assim que se fala. E outro é a ocupação de espaço público, porque nós sabemos que a cada passo as pessoas ocupam o espaço público têm que pagar uma licença, uma taxa dessa ocupação. Mas há 2 casos que eu levantei, um na Rua do Infante, outro na Rua Oliveira Júnior, que não é uma ocupação de vez em quando, porque fez uma carga ou uma descarga. Não é uma ocupação sistemática com as tralhas de venda, uma espécie de vendedor ambulante, não é? Que põe ali as coisas num passeio, em 2 passeios que não são até largos, não é? E, portanto, não entendo porque é que isto está assim e gostava de perceber. Outra questão tem a ver com o TUS. Eu, no outro dia, falei ao Sr. Presidente sobre o TUS. E o Sr. Presidente disse-me que havia contentamento com o TUS, havia um
e que havia contentamento. Eu não sei se há contentamento. O que eu pretendi foi dizer que há irregularidades no TUS no que diz respeito aos horários, passam muito tarde normalmente, não é? E às vezes até passam outros tempos, mas normalmente passam muito tarde, e muitas vezes usam caminhonetas que eu penso que não é o que está previsto no regulamento, no contrato que foi feito com eles. Solicito-lhe ainda que faça alguma coisa de modo a que os cães não sejam soltos nos espaços públicos, nomeadamente nos jardins. Há pessoas que fazem dos jardins o espaço de libertar o seu cão, mas eu pensava que o espaço público, aquele espaço era o espaço de liberdade das pessoas, das crianças e das pessoas mais idosas. Isto não é um problema de sumenos importância. Outra questão que levanto é a água na Avenida Renato Araújo, ali junto ao hospital, nos edifícios mais altos, voltou a ter problemas. Tinha problemas, foi resolvido e agora voltou a ter problemas nos últimos dias. E, portanto, convinha estar atento. Terminou o seu tempo. Eu vou só lhe pedir desculpa, mas lembro a rampa para a Segurança Social. É uma coisa muito importante e que não foi feita. E continuo a reclamar os passeios, nomeadamente na Rua Luís de Camões, em vários sítios, sobretudo na parte sul, na Rua de Angola e na Rua de Sobreiral. Entretanto, reconheço que o senhor fez um bocadinho de passeio num sítio que já era crónico e, portanto, acho que fez muito bem, na Rua Oliveira Júnior, em frente à Henriques. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodolfo Andrade. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara, começar por o informar de que eu, particularmente, e o PS em geral, se congratula muito com este relatório. E digo isto não por dizer, e digo isto não por ter lido o relatório, e digo isto não por uma questão partidária, mas digo pela vivência com que eu, os membros do PS e qualquer cidadão sanjonense têm diariamente com a cidade. Não é preciso muito para perceber que a cidade está claramente melhor. Confesso que teria que lhe reconhecer uma capacidade ou uma característica talvez alienígena ou algo do género se em ano e meio de mandato eu chegasse aqui e não houvesse rigorosamente nada para fazer melhor. Claro que há. É óbvio que há. Estamos mal no dia em que qualquer Presidente de Câmara, membro da Assembleia Municipal, vereador, Assembleia de Freguesia ou outro órgão autárquico qualquer, reconheça que já não há nada a fazer. E, portanto, há sempre algo mais. O PS é um partido com vontade de fazer mais, com vontade de fazer melhor, e, portanto, esse é um desafio constante e diário. Mas há uma coisa que nós reconhecemos. A cidade está claramente melhor. E reconhecemos nós e reconhecem também os partidos da oposição. E se dúvidas houvessem, basta analisar as críticas que aqui são feitas àquela que tem sido a atividade da Câmara Municipal. E são críticas muito inexistentes, praticamente. Em qualquer campo, a cidade está melhor. No campo cultural é reconhecido o avanço e a subida que este Executivo incutiu à nossa cidade, às nossas instituições, aos nossos equipamentos. Falavam aqui muito bem que temos equipamentos de excelência e que neste momento, para além de serem equipamentos de excelência, são utilizados com eventos também de excelência, organizados, atempadamente divulgados, coisa que não era muito bem feita no passado. No campo, do ponto de vista social, também não há dúvidas que a nossa cidade está claramente melhor. A nossa cidade está claramente melhor.
São várias as medidas, o Sr. Presidente já teve a oportunidade de as enunciar e enumerar aqui nesta Assembleia, na Câmara Municipal, e basta pegar no relatório para perceber a quantidade de medidas que esta Câmara já pôs em prática no campo social e que trouxeram uma melhoria da qualidade de vida para os sanjonenses, sejam eles idosos, velhos ou da terceira idade, sejam eles jovens, sejam eles adultos, portanto, nem na terceira idade, nem jovens. Portanto, qualquer cidadão em São João da Madeira pode dizer que a sua vida neste momento está melhor. Seja fruto do aumento de apoios sociais, seja fruto da melhoria de situações em associações, em equipamentos, em tudo e mais alguma coisa. Do ponto de vista urbanístico, há muito a fazer em São João da Madeira. É verdade. Mas também aí a cidade está melhor. Está mais agradável. Falaram aqui dos bancos. Podíamos juntar-lhe, por exemplo, a obra que está a ser feita na João de Deus e que foi preciso o PS chegar para essa obra também avançar. Urbanístico, social, cultural, empresarial. Há muito ainda a fazer e eu também tenho a consciência daquilo que tenho falado com o Sr. Presidente, que é também uma das prioridades deste Executivo. Concluindo, eu acho que este relatório me agrada, eu acho que este relatório tem que agradar obrigatoriamente a qualquer sanjonense. É obrigatório agradar a qualquer sanjonense. Saiamos à rua para perceber que as pessoas estão satisfeitas, claramente satisfeitas, com todas as medidas que têm sido aplicadas na nossa cidade. É óbvio que muito há a fazer. Tenho a certeza absoluta que o Sr. Presidente da Câmara tem conhecimento, tem consciência disso e, portanto, muito se irá fazer ainda nos próximos 2 anos. Fico muito satisfeito, a cidade está satisfeita, os sanjonenses estão satisfeitos e que venham mais relatórios deste género para esta Assembleia. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Gual tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros elementos da Assembleia e sanjonenses. Bem, eu já estou um pouco como o deputado Rodolfo, não era para vir aqui falar, mas depois desta intervenção sou obrigado a vir cá. O Sr. deputado Rodolfo fala por si e pela sua bancada, não fala pela oposição. A cidade está claramente melhor na retórica do Partido Socialista e do Executivo. Ficou bem demonstrado na primeira sessão que, dados objetivos e não retórica, que a cidade em 2018 regrediu a nível nacional comparativamente a 2016. Portanto, a cidade objetivamente não está melhor, retoricamente do Partido Socialista estará muito melhor. Como é óbvio e é natural, e compreendemos que assim seja, como já aqui fiz referência mais do que uma vez. Nós, na oposição, somos diferentes do Partido Socialista da oposição. Quando as coisas são bem feitas, não temos o mínimo problema de vir aqui dizer que foram bem feitas. Mas também, quando as coisas não são feitas, também não temos o mínimo problema de vir aqui dizer que elas não são feitas. E apresentamos alternativas. No seu discurso, apenas tenho também para lhe dizer uma coisa. Sejam sérios na forma como vêm aqui fazer intervenções. Porque vir aqui dizer que foi preciso o PS chegar ao Executivo para a obra da João de Deus arrancar, isso sabe muito bem que não corresponde à verdade. Porque o processo não foi este Executivo que o iniciou. E o Sr. Presidente sabe muito bem. Sabe muito bem disso. E se não, demonstre-o, já que está aí também a rir-se daquilo que eu estou a dizer, demonstre que foi o seu Executivo que deu início ao processo do arranjo da Rua João de Deus. Demonstre aqui, mas apresente documentos a demonstrar. Não é novamente conversa, porque de conversa
nós já sabemos que a vossa conversa é que agora é que está tudo muito bem. Portanto, só para dizer que, para dignificar este órgão, quem vem aqui fazer intervenções tem que ser sério naquilo que faz. E isso tem que ser aceito por todos e é um ponto que todos temos que assumir de uma vez por todas. Daqui a uns tempos, mais perto do final do mandato, aí iremos fazer o balanço e vamos ver o que é que foi feito e o que é que não foi feito, e aí será a altura de fazer balanços. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodolfo Andrade. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não sei se é possível fazer 2 protestos seguidos, senão eu faço 2 incluído num. Mas um deles para dizer, ou para protestar por aquilo que o Pedro Gual aqui disse. À mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer. O senhor uma vez aqui disse que não admitia que ninguém dissesse que não é sério. Relembro-lhe. Disse aqui isto uma vez. Portanto, quer dizer, não lhe admite que ninguém diga que o senhor não é sério. E vem para aqui dizer que os outros não são sérios. Nós somos sérios em tudo aquilo que dizemos. Eu sou sério em tudo aquilo que faço. E aquilo que eu disse foi que foi preciso o PS chegar ao Executivo da Câmara para poder avançar com a obra na Rua João de Deus e não disse mais do que aquilo que foi a realidade. Não disse mais do que aquilo que foi a realidade. A realidade é esta. O segundo protesto, e é um protesto até a título formativo, porque o Pedro Gual não percebeu os dados que aqui trouxe a semana passada e não percebeu quando os analisou e também não percebeu com a explicação que o PS disse, com a explicação que o PS deu. Aqueles dados, em situação alguma, demonstram que a Câmara está pior comparativamente com o ano anterior. O que aqueles dados demonstram é que, comparativamente ao ano anterior, São João da Madeira, e comparativamente ao ano anterior, e numa comparação entre municípios, São João da Madeira está num determinado lugar. Mas, do ponto de vista absoluto, são vários os dados em que mostra que, não obstante ter descido de posição, melhorou do ponto de vista absoluto. Ou seja, aquilo que os dados dizem, e isto dou este protesto de graça, meramente a título formativo, aquilo que os dados dizem é que, a título só meramente exemplificativo, Santa Maria da Feira está melhor do que nós, mas ambos cresceram. São João da Madeira melhorou, mas Santa Maria da Feira, ou Ovar, ou outro concelho qualquer, melhorou um bocadinho mais do que nós. Mas nós melhoramos. E isso foi aquilo que os dados que o Pedro trouxe a semana passada dizem. Não diz, em situação alguma, que o concelho está melhor ou pior do que no ano anterior. Isso é o que os dados dizem. Esses foram os dados que aqui trouxe e, portanto, Pedro Gual, peço imensa desculpa, mas podemos concluir que a cidade está melhor. E se os dados não enganam, a opinião das pessoas, muito menos. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Gonçalo Fernandes pediu primeiro... Sim, faz favor. Mas, deputado, só um esclarecimento. Um protesto. Senhor Deputado Rodolfo, só para lhe dizer, hoje por acaso não trouxe o computador, não lhe consigo projetar. No rating 2016, depois tive a ocasião de explicar como é que é feito o rating, em que há uma fórmula matemática, onde vão buscar vários indicadores públicos, que foi por isso que não fizeram entrevista na Câmara, introduzem, sai um índice, e esse índice é ordenado. No rating 2016, São João da Madeira estava na 4ª posição a nível nacional com um índice de 171,22. 2018, São João da Madeira está na 12ª posição com um índice de 169,72. Portanto, baixou no índice e foi isso que fez baixar na posição do rating global.
2016, 171,22. Global. Índice global. Bom, eu acho que nós podemos avançar nesta matéria, até porque não faz parte deste ponto da informação do Sr. Presidente. O Sr. Deputado Gonçalo Fernandes pediu a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou responder de forma muito rápida àquilo que foi o protesto do Sr. Deputado Rodolfo Andrade e dizer-lhe que eu posso chegar aqui, a este púlpito, com um ar sisudo e dizer a maior mentira de todas e não dizer a verdade. Mas estou sério, estou a ser sério, tenho uma postura séria, mas posso estar a dizer uma mentira. E eu vou relembrar aqui uma coisa que o Sr. Presidente disse no seu discurso de vitória. Vamos gerir a maioria absoluta e governar sem prepotência, sem arrogância, com humildade e com respeito por todos. E os senhores têm muito pouca humildade. E tem-se notado cada vez mais que os senhores têm perdido humildade. E vocês, a bancada do Partido Socialista e o Partido Socialista, não consegue gerir uma crítica da oposição. Os senhores têm que aprender a aceitar as críticas e chegar aqui, apresentar as vossas razões e dizer porque é que não concordam ou se concordam. Nós temos todo o direito, enquanto oposição, de dizer aquilo que nos apetecer. E vou-lhe dizer mais uma coisa relativamente ao ranking. Ao ranking. Desculpe, mas essa questão do ranking não é uma questão que esteja neste âmbito. Eu acho que estamos a fugir ao ponto em questão e julgo que é extemporâneo. Portanto, vai-me desculpar, eu acho que devemos passar à frente. Eu só queria Nós responder... estamos na apreciação da informação escrita do Sr. Presidente. Pronto, muito bem. Tá. Sra. Presidente, eu respeito essa decisão, não concordo naturalmente, mas pode, se for uma resposta rápida em relação à questão, faz favor, e vamos terminar aqui. Desculpe, o Sr. Vereador quer ter a palavra, é? Não pretende ter a palavra, não é essa a questão. Pronto, eu estou apenas a pedir aos seus deputados para respeitarem a ordem de trabalhos, porque estamos a entrar numa discussão que julgo que neste momento já não fará muito sentido. Portanto, eu dei a oportunidade ao Sr. Deputado Gonçalo Fernandes, se quisesse fazer algum esclarecimento em relação a essa questão, um esclarecimento rápido, que o poderia fazer, dei-lhe essa autorização, mas pedi para terminarmos esse assunto, uma vez que ele está fora do âmbito desta ordem de trabalhos, deste ponto. O Sr. Deputado Paulo Barreira quer ter a palavra? Quer fazer o quê? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de perguntar à Sra. Presidente quantos protestos é que estão previstos no regulamento? O regulamento não prevê a quantidade de protestos. Então se não prevê, podemos prever os protestos que bem entendemos. Pronto, é só para ter Sim, não, mas a questão aqui não tem a ver com os protestos e com a quantidade de protestos. Tem a ver com o conteúdo, que já não é do protesto, mas sim dos esclarecimentos que estão a ser feitos e da conversa em si, que isto já não tem a ver com o ponto em questão. Portanto, está a haver apenas uma conversa entre os deputados que não tem a ver com este ponto. É apenas isso. Portanto, não tem a ver com o protesto. E à mesa compete exatamente fazer esse esclarecimento em relação à situação. Portanto, não tem a ver com os protestos, mas sim a uma discussão que neste momento parece à mesa, a todos os elementos da mesa, extemporânea. E foi isso que eu, apesar de, mesmo assim, dar a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Fernandes, se quisesse fazer um rápido esclarecimento, que eu poderia fazer, chamar a atenção de que estava a ser extemporânea esta discussão. Foi isso que eu fiz. E parece-me que foi aceito pelo Sr. Deputado, que eu agradeço. Muito obrigado. Mas eu só queria ficar esclarecido em relação a isso. Sim, os protestos, não há número de protestos, desde que sejam protestos. Há mais algum esclarecimento, alguma solicitação de esclarecimento a ser feita? Não? Nem há mais nenhum protesto. Portanto, julgo que posso dar a palavra ao Sr. Presidente para que proceda, de facto, aos esclarecimentos solicitados. Muito obrigado, Sra. Presidente. Foram várias as questões que foram colocadas, para algumas terei resposta, para outras irei procurar dar resposta. Quanto à questão do regulamento que a CDU mencionou, sinceramente vou analisar a questão
e apreciá-la. Não tenho um conhecimento profundo desse regulamento, sei que ele existe, mas não nos debruçamos ainda sobre ele. Relativamente aos ecopontos, anotaremos a questão, seguramente que há um plano de trabalho relativamente à limpeza dos ecopontos, que neste momento está em curso. Ele é feito pela ERSUC, como sabe, e seguramente estou convicto que obedece a um plano. Não lhe consigo agora detalhar qual é o plano, mas também iremos ver isso. Relativamente à Oliva, aproveito o ensejo para anunciar que está no ar desde sábado, creio eu, o novo site do Centro Arte da Oliva. É um trabalho importante e que se insere numa linha de ação de renovação do digital do município. Nós concluímos os trabalhos e lançamos o novo site da Câmara Municipal, o microsite da Transparência, o site da Casa da Criatividade, totalmente renovado, o site da Oliva Creative Factory, que foi para o ar há alguns dias, totalmente renovado, e agora o site do Centro de Arte da Oliva, que não tinha um site próprio, nem tinha qualquer visibilidade de relevo no mundo digital, que, como sabem, é hoje um espaço extremamente importante de afirmação de qualquer centro de arte, de qualquer organização e de qualquer atividade. As coisas hoje existem no digital, o digital é um veículo fortíssimo de afirmação e, portanto, estamos muito orgulhosos deste balanço. Portanto, o site da Câmara, o site da Transparência, o site da Casa da Criatividade, o site da Oliva Creative Factory, o site do Centro de Arte da Oliva. Este site do Centro de Arte da Oliva, e falo dele mais agora em detalhe porque foi aquilo que foi abordado aqui, é um site que permite aos cidadãos perceber de modo muito claro o que acontece, o que existe, qual é a estruturação, a programação presente, passada e futura do Centro de Arte da Oliva, e dá a conhecer as coleções, a riqueza da programação, e, portanto, convido a todos a navegarem nesse site, que é um site de grande qualidade. Quanto à questão que colocou, eu tenho vindo a fazer um trabalho com a responsável de análise aos contratos e vamos tentar analisar esses contratos. Já tenho um memorando feito e vamos falar com os colecionadores sobre esses contratos e brevemente também iremos apresentar na reunião de Câmara algumas modificações ao funcionamento, propor algumas alterações ao funcionamento do Centro da Oliva. Quanto à questão da praça, está para breve a apresentação do projeto, a apresentação ao público. Ele já foi apresentado pela equipa de arquitetos. Estamos a analisar em algumas dimensões e a programar uma apresentação à população desse projeto. E, portanto, a breve trecho teremos também novidades. Relativamente à questão da mobilidade para idosos, ouvi muito atento o que falou e é uma questão muito pertinente. Não temos neste momento, estou como o senhor deputado, é uma questão muito importante para ponderar, a questão olhar para os percursos e ponderar zonas de descanso atendendo à dimensão dos trajetos face a pessoas idosas. É uma questão importante, não temos isso equacionado, mas é uma matéria a ver, seguramente. Quanto ao TUS, tivemos a oportunidade de já remeter o inquérito de satisfação para os senhores deputados analisarem. O inquérito de satisfação que pode dar o resultado de insatisfação. Portanto, o inquérito chama-se inquérito de satisfação, independentemente dos resultados. Mas eu creio que a mesa já distribuiu o inquérito que fizemos aos utentes do TUS para análise crítica
de Vossas Excelências. Quanto à intervenção do PSD, enfim, eu sobre a questão das margens, que aqui foi suscitada, já tinha sido suscitada na Câmara, eu mantenho exatamente o que disse. A divisão de educação não foi solicitada nem formal nem informalmente para aumentar o preço do subsídio. A divisão de educação não foi suscitada nem formalmente nem informalmente. É o que me diz a divisão de educação. E, portanto, eu faço fé nisso. Agora, o que eu acho profundamente lamentável é que se queira aproveitar, e, portanto, esta é a informação que eu tive, e, portanto, e mantenho, é a informação que eu tive, eu não estou a falsificar informação, nem a manipular informação. Agora, o que eu acho perfeitamente lamentável é que se queira utilizar isto para atacar a honorabilidade do Presidente da Câmara. Acho isso profundamente lamentável. Foi o que o senhor quis fazer. Efetivamente, começou por dizer, não vou dizer que o senhor não é sério, mas já lá vai o tempo em que a palavra do Presidente da Câmara era uma escritura. Portanto, lança-se a suspeita, entra-se de mansinho, diz-se de certeza que o senhor não é sério, mas depois há uma mensagem que se quer passar. Portanto, eu cá não sou idiota, já ando aqui nisto há muitos anos, e, portanto, há uma coisa que o senhor não vai conseguir fazer, é fazer que eu faça a figura de idiota. Portanto, eu sei muito bem o que é que o senhor quis fazer. Portanto, eu acho isso profundamente lamentável. Acho isso profundamente lamentável e se insere-se numa linha, portanto, que é de tentar atacar a credibilidade e a honra do Presidente da Câmara. Enfim, usar as marchas para isso, então é que eu acho mesmo miserável. Acho isso miserável. Eu disse o que disse, eu quando digo, penso as coisas, não estou aqui para enganar ninguém, não tenho nenhum interesse, nenhum desejo, nenhuma vantagem nisso. E, portanto, se agora alguém que contactaram veio dizer o contrário, olha, gostava que me dissesse quem foi e gostava até de falar com essas pessoas, ou a Divisão de Educação falar com essas pessoas. Portanto, eu faço fé no que me dizem os serviços. E acho que o chefe de Divisão de Educação e a senhora Vereadora da Cultura não me mentiram. E, portanto, é o que eu tenho para dizer. Se agora o PSD foi fazer um trabalho de investigação, de detetivismo, e foi inquirir os professores, então vocês pediram ou não pediram aumento? Bem, eu já agora partilho esse trabalho connosco. Já agora. Agora, eu percebo muito bem o objetivo. Já lá vai o tempo em que a palavra era uma escritura. Portanto, eu percebo muito bem a mensagem que se quer passar. Eu percebo. Eu percebo que as marchas correram bem e, portanto, era preciso criar um incidente em torno das marchas para que se criasse a impressão que nem tudo correu bem. É evidente, não é? Toda a gente percebe qual é a tática e qual é a estratégia. Agora, podiam ter dito outra coisa. Agora, colocar aqui uma questão de possível falta à verdade, de que tem que ser sério, e não sei o quê, criar essa nuvem, essa suspeita, em torno de uma questão que envolve crianças e escolas e que correu bem, é que, muito sinceramente, eu acho que ultrapassa alguns limites do razoável. E acho que é profundamente injusto, desproporcionado e desrazoável, e não faço mais nenhum comentário a esse respeito. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Paulo Barreira, fez uma pergunta concreta sobre as empresas que estavam no stand. Eu informei-me sobre isso e, portanto, está em vigor umas normas, creio eu, que foram aprovadas já há alguns anos, que regulam o funcionamento e que prevê a possibilidade de empresas solicitarem, as normas prevêem essa faculdade, e essas empresas solicitaram e, portanto, está previsto o pagamento de uma importância. E, portanto, esse procedimento foi cumprido. É a informação que tenho, não sei se o dinheiro já foi arrecadado ou não,
Mas, portanto, foi nesse enquadramento normativo e com base numa solicitação e contrapagamento que isso aconteceu. Muito sinceramente, estamos a equacionar rever essas normas. Estamos a equacionar rever essas normas. Mas esse requerimento foi apresentado e, portanto, foi ao abrigo desse requerimento que isso sucedeu. Enfim, Vossa Excelência disse que estamos a fazer gestão corrente e pouco mais. Eu, percorrendo aqui o relatório, vejo muitas medidas inovadoras. É evidente que nós, quando tomamos posse, não nos passaria pela cabeça destruir a cidade e voltar a reconstruí-la de início, não é? Eu nunca disse isso na campanha. E, portanto, obviamente que havendo trabalhos em curso, nós vamos continuar os trabalhos em curso. Outros trabalhos descontinuamos, porque entendemos que era nosso dever descontinuar, por exemplo, aquele equipamento que estava no Parque da Cidade, descontinuamos. Outros trabalhos continuamos, outros trabalhos modificamos, outros fizemos novos. Apresentamos trabalhos em fase de candidatura de financiamento e desenhamos o projeto, nuns. Noutros analisamos o projeto e vimos que o projeto era bom e demos o ok para avançar, podíamos ter mudado, podíamos ter reprogramado. Fizemos essa avaliação. Agora, há aqui muitas medidas novas. Mas, olha, o Banco do Lápis, por exemplo. As coberturas nas escolas, é um programa novo, a substituição do plano de retirada do amianto, que já vai na segunda fase. A recepção a alunos estrangeiros. A cadeira de dentista no centro de saúde. É uma medida extremamente importante. Temos tido cerca de 10 utentes por dia. Uma medida muito importante para a população carenciada do nosso concelho. A elaboração do plano estratégico local de habitação, a vacinação infantil, o programa sénior ativo. Eu estou aqui a ver algumas, isto não é exaustivo. O projeto ambiental de recolha de lancetas, que é completamente inovador. As medidas que fizemos na área do ambiente, tornando os eventos eco-eventos. A remoção da cobertura do pavilhão Paulo Pinto, que está em curso, como bem sabem. Algumas ações de sensibilização ambiental. A requalificação do bairro do Poder Local, quer ao nível do mural, quer ao nível da colocação da viatura Chaimita, toda aquela operação de requalificação do bairro do Poder Local. É uma obra nova. Na cultura, a alternativa às quintas, o ciclo Somos Nós, várias. Enfim, o lançamento da obra e livro de Carlos Costa. Enfim, há o parque de estacionamento da Oliva. Enfim, há muitas iniciativas novas. As pessoas sabem, as pessoas estão atentas e as pessoas vão nos julgar. E, portanto, nós estamos a fazer o nosso trabalho com muita confiança, com muita serenidade e com muita racionalidade e, portanto, acho que estamos a cumprir o nosso dever. Estamos muito serenos porque acreditamos na democracia e sabemos que de 4 em 4 anos o poder do povo é soberano, o povo há de decidir e o que decidir seguramente que estará bem decidido. Muito obrigada, Sr. Presidente. Há uma solicitação para um protesto. O Sr. Deputado Gonçalo Fernandes tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu percebi que o Sr. Presidente ficou irritado. Mas essa irritação, eu já lhe disse uma vez, Sr. Presidente, e com todo o respeito, isso não nos intimida. Não vale a pena estar aí irritado, a dizer que nós vimos para aqui para dizer isto e aquilo. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente não tem de analisar a minha linha de pensamento. Primeiro ponto, está aqui para responder ao que os deputados lhe perguntam e está aqui para prestar contas aos
sanjoanenses. Aquilo que eu disse, o Sr. Presidente sabe que foi fundamentado e que eu tenho razão. E se o Sr. Presidente tivesse feito uma coisa que era, logo quando lhe perguntaram se este assunto teria sido discutido ou não, era procurar saber junto das escolas. Teria feito melhor e não estaríamos aqui neste momento, porque o Sr. Presidente teria dito que realmente o assunto foi debatido na reunião. Mas permita-me que lhe recorde as minhas palavras. Comecei por dizer que acredito que o Sr. Presidente não tenha faltado à verdade. Primeiro ponto. Segundo ponto, disse que o Sr. Presidente não marcou presença na reunião. E disse mais, das duas uma, ou lhe passaram a informação errada ou omitiram-lhe informação. Foi o que eu disse. Não disse que o Sr. Presidente mentiu. E eu sei que se recorda desta expressão, tenho que lhe dizer que foi bastante incompetente na espionagem intelectual que fez. O Dr. Nelson e a Dra. Teresa estiveram presentes na reunião e sabem, pelo menos 3 escolas solicitaram o aumento do subsídio. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Cortês para um pedido de esclarecimento. É para que me esclareça se percebeu bem o que é que eu falei sobre o TUS. Porque o que ponho não é... O que eu ponho não é uma questão de satisfação ou não satisfação, é uma questão legal, de não cumprimento com o contrato. Eu faço uma acusação, e assumo, que o TUS não respeita horários, que o TUS muitas vezes usa autocarros que não estão previstos. E é isto que queria que a Câmara, como Executivo, como responsável, monitorizasse. Pergunto ao Sr. Presidente se foi isto que entendeu. Efetivamente, fiquei agora melhor esclarecido e vou pedir informação aos serviços sobre essa matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está esclarecido, então. O Sr. Deputado Paulo Barreira quer pedir um esclarecimento também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Presidente a resposta que me deu sobre o evento Cidade do Jardim, mas também não tenho a certeza se é ou se está nas normas de funcionamento da Cidade do Jardim essa possibilidade. No entanto, eu realmente gostaria de saber, sei que não tenho essa informação, mas gostava de a ter no futuro, quanto é que as empresas pagaram, se possível, e mediante isto, foram então as empresas que solicitaram a Câmara Municipal estarem presentes, disse-me que sim. Ao abrir esta exceção, tenho a consciência que provavelmente pode abrir aqui uma caixa de Pandora e muitas outras empresas solicitarem à Câmara Municipal a presença também nos stands dos jardins da cidade e que vai desvirtuar todo o evento e para o qual ele foi concebido. É, pelo menos, a nossa posição. Tendo em conta que outras empresas o podem solicitar, acho que a Câmara Municipal tem que repensar melhor este evento e até, de uma forma democrática, fazer um convite público, porque há muitas outras empresas que desconhecem essas normas e gostavam também de ser informadas, seja através das associações locais, jornais, dos esclarecimentos sobre o evento na Câmara Municipal, porque, repare, só as associações é que foram chamadas para as normas de funcionamento da Cidade do Jardim. As empresas não foram solicitadas. Portanto, acho que abriu-se um precedente, tem que ser melhor pensado e é uma caixa de Pandora que eu não sei se a Câmara um dia tem mão nisto. Muito obrigado. Sr. Presidente. Apenas para dizer que não se abriu nenhuma exceção, portanto, nós, segundo a informação que eu tenho, eu confesso que, segundo a informação que eu tenho,
foi a informação que me deram, essas empresas solicitaram ao abrigo de normas que estão em vigor e que foram aprovadas no anterior Executivo. Portanto, o regulamento ou as normas prevêem essa possibilidade. E, portanto, e as empresas apresentaram um requerimento, havia disponibilidade e cumpriram o requerimento e entraram. Mas eu também lhe disse que creio que no ano anterior ninguém solicitou isso. Agora, é a informação que tenho, pelo menos. Agora, mas eu agora tenho que ter cuidado com a informação que tenho. Tem que se ter cuidado. Mas o que lhe vou dizer é que, como o senhor disse, nós equacionamos mudar as normas para que, eventualmente, o evento fique afeto apenas às associações. Portanto, nós estamos a equacionar é mudar as próprias normas. Pronto. Porque as normas não foram mudadas e prevêem essa possibilidade. E nós iremos ponderar se mudamos as normas ou não para evitar o perigo que Vossa Excelência anunciou, porque senão, no limite, nós temos que haver um concurso público para... Portanto, nós fomos alertados e, eventualmente, vamos mudar as normas. Portanto, estamos alinhados em termos de pensamento. Não li o seu pensamento, asseguro, porque, pelos vistos, é proibido fazer hermenêutica ao pensamento, mas eu acho que estamos alinhados em termos de pensamento. Julgo que estamos em condições de poder ler a minuta. Sim? Vamos então ler a minuta. Muito boa noite a todos. Ao dia 1 do mês de julho do ano de 2019, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em segunda reunião da sessão ordinária iniciada em 25 de junho para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte ordem de trabalhos que já passamos. Ponto 3.6. Apreciação do relatório e contas do exercício de 2018 Águas de São João. Apreciada e discutida. Ponto 3.7. Apreciação e votação do relatório final da Comissão para a apreciação da resposta aos quesitos relativos à empresa Águas de São João. Deliberação aprovado por unanimidade. Ponto 3.8. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal nos termos da linha C do número 2 do artigo 25 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. Apreciada e discutida. Lido o teor desta minuta, foi a mesma posta à discussão. Está posta à discussão a minuta. Alguma intervenção? Não há solicitação para intervenções. Podemos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está então aprovada por unanimidade e dou por encerrada esta sessão. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa participação e uma boa semana a todos.